Nós insistimos em ensinar que fora de Jesus Cristo não há salvação. O que ensina o hinduísmo sobre a salvação? O hinduísmo é o sistema religioso que prevalece entre a maior parte dos povos da Índia. É uma religião que, ao mesmo tempo em que acredita na existência de 3 grandes divindades, Brahma, Shiva e Vishnu, tem mais de 32 milhões de deuses como manifestações dessas 3 divindades, de forma que, para as denominações e seitas hinduístas, Jesus Cristo não é o único Deus que se fez gente e habitou em nosso meio. Obviamente que os hinduístas não admitem Jesus Cristo como o único Salvador, porque eles acreditam que a salvação está na resignação, está no sofrimento, está na paciência e na reencarnação. Algumas seitas hinduístas modernas até admitem Jesus Cristo como sendo um dos milhões de deuses que existem, ou seja, um avatar. O movimento internacional para a consciência do Krishna é atualmente a mais conhecida seita hinduísta no mundo ocidental, mas existem outras que trabalham inclusive por meio da yoga, da meditação transcendental. Nós insistimos em ensinar que fora de Jesus Cristo não há salvação. O que ensina o budismo sobre a salvação? O budismo baseia-se nos ensinos deixados por um príncipe nepalês chamado de Siddhartha Gautama, que foi depois apelidado por seus adeptos de o Iluminado, Buda. Somente para alguns ramos budistas é que Buda é um Deus encarnado, mas para a maior parte dos budistas, Deus, de certo modo, não existe. De qualquer forma, a salvação para o budista está no poder alcançar o Nirvana, que é para eles a mais perfeita tranquilidade para a alma. Para muitos budistas, esse Nirvana é uma espécie de paraíso depois da morte, após várias reencarnações. Mas para outros, o Nirvana é a volta ao passado, numa espécie de estado original da alma, um estado perfeito e bom. Para se alcançar o Nirvana, a pessoa precisa negar-se a si mesma e esperar as reencarnações. Então, no budismo, o ser humano tem de salvar-se a si mesmo. E Jesus Cristo, por isso, é desnecessário. Há budistas que acreditam em Jesus Cristo como uma espécie de um novo Buda, menos perfeito, no entanto, que o Buda Siddhartha Gautama. Nós insistimos em ensinar que fora de Jesus Cristo não há salvação. O que ensina o islamismo sobre a salvação? O islamismo é o segmento religioso com o maior número de adeptos depois da cristandade. Esta religião reúne em torno de si a grande maioria dos povos árabes, mas também outros. Para o islamismo, só serão salvos os que aceitarem o Islã como religião revelada e puderem repetir diante de Deus e do fundo do coração só Alá é Deus e Maomé o seu profeta. O paraíso islâmico é descrito como um lugar de prazeres físicos e o inferno, por sua vez, é descrito de forma ainda mais degradante do que as colocações que são feitas sobre esse lugar no cristianismo. A palavra Islã significa submissão a Alá, Deus, e o Alcorão é o livro sagrado islâmico. Eles acreditam que esse livro foi ditado por Alá a Maomé. Jesus Cristo, para os islâmicos ou muçulmanos, foi um dos grandes profetas de Deus, mas é inferior a Maomé. Eles acreditam que ele, Jesus, nasceu da Virgem Maria, que fez milagres e ressuscitou dos mortos, mas não acreditam na sua morte na cruz. Eles aceitam que Jesus voltará para acabar a sua missão que ficou incompleta, a de converter todo o mundo ao islamismo. E no livro sagrado do Islã, o Alcorão, existem trechos sobre Jesus Cristo, a quem eles chamam de Sayyidina Isa, mas que foram tirados dos evangelhos apócrifos, isto é, daqueles escritos cristãos primitivos que não foram considerados sagrados pelas lideranças cristãs. Nós insistimos em ensinar que fora de Jesus Cristo não há salvação. O que ensina o Espiritismo sobre a salvação? O Espiritismo é um sistema religioso bastante nosso conhecido, até porque o Brasil é o país que reúne o maior número de espíritas ditos kardecistas do mundo. Na verdade, costumamos chamar de Espiritismo a toda organização ou grupo religioso que creia na comunicação com os mortos, acompanhada pela doutrina da reencarnação do espírito em diversos corpos, tanto físicos como espirituais. O espiritismo deve ser diferenciado do espiritualismo, que, embora crendo na comunicação com os mortos, defende o que chamam de novo nascimento num corpo espiritual numa escala sempre crescente ou evolutiva, mas não num corpo físico, como é o caso dos espíritos. Alguns dividem o espiritismo em espiritismo científico, que inclui organizações do tipo Rosa Cruz, Legião da Boa Vontade, Racionalismo Cristão e outras religiões ecléticas, ou seja, sistemas filosóficos sem um credo definido, e também religiões esotéricas, sistemas religiosos que ensinam que a verdade está destinada
somente a um grupo seleto de pessoas. Em nenhum ramo do espiritismo científico, Jesus Cristo é apontado como o único meio de salvação e a sua morte na cruz não é considerada a substituição por nossos pecados. O espiritismo kardecista. Esse é o espiritismo, então, baseado nos ensinos do francês Léon Hippolyte Revel, que dizia ter sido reencarnações passadas de um druida, de um sacerdote feiticeiro celta, por nome Allan Kardec, e que, recebendo mensagens dos espíritos, ele lançou o Livro dos Espíritos em 1857, que é uma espécie de bíblia do espiritismo. O espiritismo dito kardecista, que no Brasil insiste em ser considerado como um movimento cristão, ensina a salvação dependendo dos esforços humanos, já que determina que fora da caridade não há salvação, e crê que as pessoas vão se reencarnando até serem purificadas. Os kardecistas ensinam que o ser humano só pode se chegar a Deus quando se torna perfeito, mas isso é algo que cada ser humano terá de conseguir por si mesmo. Afinal, Kardec ensinava que cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Embora considerem Jesus Cristo de uma forma muito elevada, os kardecistas não acreditam no sacrifício do mesmo na cruz como sendo o meio pelo qual Deus providenciou a nossa libertação da condenação do pecado, pois ensinam que a dependência de Jesus para a salvação é propagar a acomodação do ser humano, deixando tudo a cargo de Jesus. Às vezes ouvimos ou lemos protestos de espíritas kardecistas que dizem ser ignorados como cristãos. Mas como cristãos evangélicos, respeitosamente, nós insistimos que só podem ser considerados cristãos os que, aceitam a Bíblia como palavra de Deus nos revelada para nos fazer conhecer Jesus Cristo, sendo ela, por isso, sem erros no que se refere aos seus ensinos, e assim a autoridade máxima e final em determinar o que nós cremos e seguimos. Há espíritas que dizem que não mais do que 10% da Bíblia é aproveitável. 2. Jesus Cristo é Deus que se fez ser humano, não é o espírito superior, nem um ser criado, é Deus na pessoa do Filho. Como Deus nunca teve início, sempre existiu. Então Jesus, por ser Deus, nunca teve início, sempre existiu. Não é um outro Deus, é Deus em Deus. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a maneira pela qual Deus proveu em sua graça a misericórdia e pela misericórdia o perdão dos nossos pecados. Com essa morte na cruz e ressurreição, Deus em Cristo Jesus nos assegurou a vida eterna, nos livrando das penas eternas, não havendo salvação fora do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E o espiritismo de mesa é o que se presta a adivinhações, como a cartomancia, cartas, a quiromancia, leitura das mãos, a grafologia escrita, hidromancia, uso da água, astrologia, horóscopo, etc. É mais o uso da superstição popular do que propriamente uma religião. Temos também o baixo espiritismo, que inclui as práticas espíritas que se misturam às crenças pertinentes à magia, não confundir com o ilusionismo, ao animismo, que é a adoração dos elementos da natureza, ao culto aos ancestrais e invocações de caboclos, guias e espíritos desencarnados. Há ramos que praticam o fetichismo e a bruxaria. Estão relacionados nesse grupo o candomblé, a umbanda, a quimbanda, a macumba, o voodoo, a moderna bruxaria. Cada um desses grupos tem características próprias e às vezes antagônicas em relação a outros similares, mas está dentro do mesmo segmento religioso e em nenhum desses movimentos o Senhor Jesus Cristo é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos, ou podemos ser salvos. Nós insistimos em ensinar que fora de Jesus Cristo não há salvação. O que ensina o judaísmo sobre a salvação? O judaísmo é a religião do Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, também chamada de mosaísmo. Para nós, os cristãos, o judaísmo era uma sombra, ou a figura de Jesus Cristo que estava para vir. Quando ele, Jesus, veio e executou sua missão, o judaísmo cumpriu a sua missão. Ocorre que os judeus adeptos dessa religião não acreditam nisso. O nosso Jesus Cristo, para eles, foi um dos muitos judeus que tinham visões ou pensavam ter mensagens e que se apresentavam ou como um profeta especial, como profetas especiais, ou até mesmo como o Messias esperado por Israel. Para o judaísmo, o Messias ainda não veio. Há hoje 3 ramos do judaísmo, a saber, o ortodoxo, o conservador e o reformado. Mas a salvação em todos eles depende dos sacrifícios, das penitências e das boas obras. E há segmentos do judaísmo que admite a reencarnação, quando a pessoa que morre pede para reencarnar. Nós insistimos em ensinar que fora de Jesus Cristo não há salvação. O que ensinam as outras religiões sobre a salvação?
Existem no Brasil, além das religiões já citadas, várias outras. São religiões ou seitas religiosas, boa parte delas, se relacionando a alguns desses cultos maiores já mencionados. Vamos lembrar algumas em particular. Nós temos, por exemplo, a Igreja Messiânica Mundial. Ela foi fundada pelo japonês Mokichi Okada, que é chamado na seita de Meishu-sama, Senhor da Luz. Esta igreja se propõe ser a religião para a salvação do mundo e mistura conceitos budistas, cristãos, taoístas, etc. Observemos que Meishu-sama está acima de Jesus Cristo, porque se Jesus diz eu sou a luz do mundo, o Meishu-sama se diz Senhor da Luz. A igreja da Seisho-no-ie, essa também é de origem japonesa, ela iguala Buda a Jesus e diz que qualquer um pode ser um Buda ou um Cristo. Ensinam que o sofrimento e o pecado são coisas imaginárias e quando os seres humanos deixarem de acreditar que existe a dor, o sofrimento e o pecado, então o mundo será restaurado. A PL, Perfect Liberty, Liberdade Perfeita. Esta é outra religião de origem japonesa e seu fundador acreditava ter recebido de Deus a verdadeira revelação. É uma religião que, como as outras, despreza as providências divinas para a nossa salvação e não aceita que Jesus Cristo tenha morrido por causa dos nossos pecados. Temos ainda a Associação Internacional para a Consciência do Krishna, ou a Hare Krishna. Esse segmento do hinduísmo afirma ter sua origem nos Vedas, que se localizaram na Índia. Krishna era um semideus da religião hinduísta, uma das principais encarnações de Vishnu, o grande deus do hinduísmo, e que para os adeptos dessa religião é a personificação do absoluto e Deus e de Deus. A salvação nessa religião se relaciona ao próprio esforço pela repetição constante do que chamam de Mahamantra, o desapego às coisas materiais e também pela reencarnação.